Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu amado irmão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Quero trazer algo da parte de Deus para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre as condições e sobre os resultados de um avivamento. Vamos meditar no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 13 e 12. Na verdade, acredito que podemos até começar pelo versículo 12, aí lemos o 13 e o 14, e através desse trecho sagrado, nós vamos trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Mas antes eu já quero te pedir, deixa o seu like, isso é importante para o nosso canal. Se você é novo ainda por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita e inscreva-se em nosso canal. Deixa os seus comentários e aí você vai deixar os seus pedidos de orações, vai dizer de onde você é, vamos interagir, que essa é a ferramenta que nós temos disponível para fazer esse elo entre você que está aí do outro lado e a minha pessoa aqui, tá bom? E também quero te pedir, aqui embaixo tem um botão chamado compartilhar. Você clica nele e você vai ter opções de compartilhamento em outras mídias sociais, como Instagram, como Facebook, WhatsApp e por aí vai. O que não podemos deixar é que a palavra de Deus morra em nós. Temos que reproduzi-la, propagá-la. Então não permita que essa palavra que vai abençoar a tua vida hoje morra em você. Torne ela viva. Como? Compartilhando. Você compartilha em outros grupos de WhatsApp, você compartilha em outras redes sociais e vidas serão abençoadas em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 12, 13 e 14. Diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua palavra e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Graças a Deus. Vamos falar sobre as condições e os resultados de um verdadeiro avivamento. No entanto, é bem verdade que antes dessas condições existem pré-condições. Perceba que no versículo de número 13 o Senhor está dizendo: se eu cerrar, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. É claro que o Senhor está mostrando um rol que não é taxativo, é exemplificativo, porque Deus havia prometido derramar bênção sobre o seu povo, chuva, proteção, boas colheitas. Basta ir lá para Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos que serão ordenadas do Senhor se o povo viver em obediência a Ele, guardar a sua palavra, viver em santidade. Agora, no capítulo 28 ainda, o Senhor diz que se eles não guardassem a palavra, se eles não obedecessem, então não viveriam as bênçãos do Senhor, mas sim as maldições de Deus. Então, existem situações calamitosas, trágicas, caóticas, que são oriundas de uma vida de pecado, de uma vida de engano, de uma vida de erro. O Senhor está dizendo que vai cerrar os céus e não mandar chuva, não vai ter colheita, vai ter pestes, doenças, enfermidades, vai ter desgraça,
não vai ter uma fonte de renda boa para sustentar o povo, a família. Então, existem maldições que sobrevêm sobre a vida do povo de Deus por causa do pecado. É claro que a gente abre um parênteses para dizer que nem todo sofrimento, nem todo caos, nem toda desgraça também é oriunda do pecado. A gente tem o exemplo de Jó, o justo que sofreu. Mas existem situações sim, que estamos sofrendo, que estamos padecendo, que o céu cerrou sobre nossa vida, que as bênçãos de Deus não estão vindo por causa do pecado. E isso são pré-condições para que assim venham as condições para um verdadeiro avivamento. E que condições seriam essas? Deus está dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que tem a minha identidade, que carrega comigo o meu nome, se humilhar. Aí agora aqui vem as condições, ó. Se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Essas são as condições para um verdadeiro avivamento. O que seria humilhar-se? Humilhar-se é realmente reconhecer que Deus é soberano, que Deus é o Todo-Poderoso, que em suas mãos está o controle de todo o universo, de tudo que existe, até aquilo que não existe, daquilo que é visível e daquilo que é invisível. E por isso, ao reconhecer essa soberania, eu me prostro diante dele, eu adoro, eu me encurvo, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço que Deus tem um controle da chuva, que Deus tem um controle de proteção, que Deus tem um controle das colheitas, que Ele é quem abençoa, que Ele é quem derrama maldição, que é Ele quem está no controle de toda a situação. Então por isso eu me humilho. Ele diz: e orar. A oração ainda é a ferramenta, a chave de aproximação com Deus. A grosso modo, oração é conversar, é dialogar com Deus. Hoje vivemos uma geração e uma época em que o nosso tempo está sendo roubado pelo entretenimento, pelas redes sociais, pelas coisas supérfluas dessa vida, e estamos orando menos, estamos conversando menos com Deus, estamos acreditando mais no advogado, estamos confiando mais no médico, estamos mais confiando na ciência do que propriamente na soberania de Deus, no poder de Deus. Queremos resolver do nosso jeito, do nosso modo, e se esquecemos da ferramenta chamada oração. A oração ainda é uma condição para o avivamento. Quando tudo parece estar perdido, quando há frieza espiritual, quando há decadência espiritual, a oração ainda é uma chave que vai destravar um poderoso avivamento sobre a nossa vida. A Bíblia ainda diz: e buscar a minha face. Deus ainda está dizendo: e buscar a minha face. E buscar a face de Deus é algo mais profundo, é algo mais intenso do que propriamente orar. Isso está falando de intimidade, isso está falando de aproximação. Precisamos orar com mais intensidade, orar com mais intimidade, descer das águas das orações com mais intensidade para buscarmos a presença de Deus. Sem a presença de Deus não haverá avivamento. Sem a presença de Deus pode estar tudo bonitinho por fora, pode ter carro novo, pode ter o terno brilhoso, pode ter aquele terno que chama a atenção quando entra na igreja, de todas as cores, pode a festa estar bem ornamentada, mas se não houver uma busca intensa pela presença, pela face de Deus, não haverá avivamento. Ele ainda diz: e se converter dos seus maus caminhos. Ora, nós já falamos de humilhação, já falamos de oração, já falamos de buscar a face de Deus, mas nada disso será possível desencadear um avivamento se não se convertermos dos nossos maus caminhos. É preciso reconhecer os nossos pecados, é preciso reconhecer as nossas falhas, é preciso reconhecer que erramos o alvo e se converter, mudar o caminho, mudar a rota, sair da contramão de Deus e andar na contramão do mundo, deixar o mundo de lado para seguir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos se converter dos nossos maus caminhos para viver um poderoso avivamento de Deus.
estas são as condições de um grande e poderoso avivamento. Quando nos humilhamos, quando oramos, quando buscamos a face e se convertemos dos nossos caminhos. Só assim veremos os resultados de um verdadeiro avivamento. Sendo preenchido essas condições, aí sim vem os resultados de um verdadeiro avivamento espiritual. Então, que resultados de avivamento seriam esses? Lá no mesmo texto, no versículo 14 diz: então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus. Deus vai ouvir as orações, Deus vai ouvir o clamor, Deus vai atentar para a sua invocação. Quando você invoca o nome do Senhor, humilhando-se, orando, se convertendo dos seus maus caminhos, buscando intensamente a face de Deus, então Deus está dizendo: eu ouvirei dos céus. Coisa triste é quando oramos e a nossa oração, como diziam nossos antepassados, não passa do telhado, não passa do teto da igreja, não passa do teto da nossa casa. Coisa triste é quando alguém ora e Deus não responde, porque nem sempre as orações são respondidas. Já ministrei outras vezes sobre isso. Existem orações que Deus não responde, existem orações que Deus não manda a resposta, e é muito triste quando Deus não responde oração, quando Deus não escuta dos altos céus. E esse escutar, esse ouvir, na verdade, é justamente não dar a devida atenção para aquela oração, é não estar nem aí, é realmente se fechar para essa oração. E existem sim situações que Deus faz isso, mas Deus está dizendo que depois das condições de avivamento serem preenchidas, Deus está dizendo: eu ouvirei dos céus. Tem mais: e perdoarei os seus pecados. A coisa mais preciosa que alguém pode receber da parte de Deus, a dádiva mais graciosa que alguém pode receber de Deus, se chama perdão de pecados. Bem-aventurado é aquele a quem Deus perdoa os seus pecados, a quem Deus derrama misericórdia sobre a sua vida, porque quem não recebe o perdão do pecado continua no erro das transgressões, continua no caminho da perdição, e esse caminho da perdição irá gerar situações caóticas e trágicas nesta vida e principalmente na outra, com a condenação eterna. Mas feliz, ou melhor, mais do que feliz, é o homem que recebe o perdão de Deus, porque recebendo o perdão de seus pecados, pode viver uma vida avivada, uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida próxima e de intimidade com Deus. Então Deus está dizendo: eu ouvirei os seus pecados, perdoarei os seus pecados e por fim sararei a sua terra. O Senhor, ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa voz, o nosso clamor, ouvindo as nossas intercessões, perdoando os nossos pecados, então Ele irá sarar a nossa terra, a terra que está seca, a terra que está ferida, a terra que está infértil, não gera, não produz, tudo o que faz não dá certo. Ei, Deus vai sarar a terra, Deus vai trazer um tempo de prosperidade espiritual, material, financeira. Vai chegar um tempo de avivamento sobre a sua vida. Quando essas condições forem preenchidas, então se humilhe, então ore, então busque a face de Deus e principalmente se converta dos seus pecados, do mau caminho. Então Deus vai ouvir as suas orações, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. E aí então haverá um grande avivamento de Deus sobre a sua vida. Então vamos começar agora? Que tal começarmos agora esse grande e poderoso avivamento de Deus sobre a nossa vida de maneira plena, de maneira completa? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, eu quero orar nesse instante, Deus, por todos aqueles que estão comigo neste período de oração, neste momento de oração. Estamos distantes, alguns em outros estados, alguns em outras localidades, mas estamos unidos em oração,
crendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu clamo por um poderoso avivamento em nossas vidas, Pai. Nós se convertemos dos nossos pecados, nós se convertemos dos nossos maus caminhos, nós se humilhamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós oramos a Ti, buscamos a Tua face nesse momento, pedindo sara a nossa terra. Perdoa os nossos pecados, ouve as nossas orações e traz um tempo de avivamento, Pai. Traz um tempo de um avivamento poderoso, arranca a frieza espiritual, arranca, Pai, toda essa frieza que faz com que o Teu servo não sinta mais a Tua presença, que faz com que a Tua serva ande nessa vida errante, nessa vida de decadência espiritual, mas que agora, Pai, seja gerado um poderoso avivamento, Pai, não por causa dessa oração, mas da atitude que o Teu servo vai tomar a partir de hoje, Pai, de se voltar para Ti, de receber de Ti o perdão, de confessar os pecados, de se converter dos seus maus caminhos e buscar viver uma vida de oração, de uma vida de humilhação diante da Tua presença, Pai. São essas coisas que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e você do outro lado aí vai dizer amém, amém, eu creio e eu recebo em nome de Jesus.